Olá, galera! Bem-vindos a mais um episódio do podcast da LAGEB. Dessa vez em parceria com a LAGEB, Liga de Gastroenterologia e Hepatologia da UNEB. Hoje iremos falar sobre doença inflamatória intestinal, no mês da conscientização dessa doença, o Maio Roxo. A doença inflamatória intestinal inclui a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, que são doenças crônicas do trato gastrointestinal. O índice de prevalência dessas doenças, segundo a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, aumentou de 30 por 100 mil habitantes em 2012 para 100 por 100 mil habitantes em 2020. Visto o crescimento de notificação de casos das doenças inflamatórias intestinais no nosso país, convidamos a doutora Adriana Ribas, que é gastroenterologista e atua como professora da UNEB, para conversarmos. Boa noite, doutora. Vamos iniciar com a seguinte pergunta. Afinal, o que é doença inflamatória intestinal? Boa noite, Clara. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos os ouvintes. Doença inflamatória intestinal são doenças imunomediadas, onde, por alguma predisposição genética, o indivíduo, frente a algum gatilho ambiental, seja ele infecção viral, bacteriana, seja exposição a tabagismo, seja exposição ao estresse, seja exposição à alimentação, com ultraprocessados, onde aqueles alimentos ricos em sal, em açúcar, em conservantes, acabam, de certa forma, agredindo o estado de equilíbrio entre as bactérias que povoam o nosso intestino, né? Então, a flora intestinal ela é formada por trilhões de bactérias, fungos, vírus, arqueias, que, em geral, vivem em equilíbrio, estado de eubiose. E quando há um desequilíbrio entre as bactérias benéficas e as bactérias mais danosas, isso acaba por hiperinflamar esse indivíduo já geneticamente predisposto. E aí, com isso, há a formação de algumas úlceras no trato gastrointestinal, onde, na doença de Crohn, essas úlceras acometem da boca até o ânus, e na retocolite, essas úlceras acometem mais o cólon, que é o intestino grosso, ou o reto. Basicamente é isso. E essas úlceras vão levar a uma série de sintomas, né, Clara? Isso. Agora a gente vai falar sobre os sintomas. Quais os principais sintomas relatados pelos pacientes que levam à hipótese diagnóstica de doença inflamatória intestinal? Pronto. E é por isso que a gente fala tanto, né, no Maio Roxo sobre essas doenças, para que esses sintomas eles não passem despercebidos, para que esses sintomas, tanto os pacientes saibam reconhecer, quanto os colegas que estão nas unidades básicas de saúde, nas emergências, né? Basicamente, o paciente que tem úlceras no intestino, erosões, inflamações, esses pacientes eles vão ter quadros de dor abdominal, que é uma dor abdominal que, por vezes, acorda o paciente à noite, que impede o paciente de se alimentar direito. O paciente pode ter náuseas, vômitos, o paciente pode ter alteração do hábito intestinal, seja com diarreia, seja com constipação, importante também, sangramento nas fezes, esses pacientes podem ter algum grau de fissura na região perianal, ou fístulas, que são trajetos ali anormais, com saída de pus, de abscessos na região perianal. Então, são sintomas que a gente, frente a um paciente que apresenta esses sintomas, na idade ali, em geral, entre os 20 e 50 anos, embora haja um outro pico também em indivíduos mais velhos, passa a gente suspeitar de inflamatória. Como são doenças que têm uma carga inflamatória muito elevada, a inflamação pode estar presente também à distância, como em outros ramos, a gente chama de manifestações extraintestinais. Essas manifestações podem ser articulares, né? Então o paciente pode ter dor, inchaço, calor nas articulações, o paciente pode ter inflamação dos olhos, com uveíte, né? O olho vermelho, dor, a mobilização ocular, o paciente pode ter trombose, tanto em veias quanto artérias, o paciente pode ter lesões de pele, que são bastante dolorosas, como eritema nodoso, com úlceras necróticas com o pioderme. Então, frente a pacientes que têm diarreia crônica do abdominal periponderal, que são os principais sintomas, junto ou não com esses sintomas intestinais, a gente não deve deixar de encaminhar para um profissional
especializado em doenças inflamatórias intestinais com diagnóstico precoce e para pronta atuação. Entendi. A senhora já adiantou um pouco, né, sobre os aspectos epidemiológicos, já adiantou a idade, mas em relação ao sexo, à raça, qual é a predominância, né, e também os principais fatores de risco para a doença inflamatória intestinal? Em relação ao sexo, não há diferença. Em relação à idade, foi o que eu falei, tem tipo bimodal. Então, os pacientes mais jovens, entre os 20 e 45, 50 anos, e depois de 65, a gente tem visto também, embora possa acometer qualquer idade, né? E as crianças também não estão isentas de serem acometidas aí por essas doenças. Em relação à etnia, inicialmente, são doenças que surgem nos países industrializados, né? Há mais de 100 anos atrás, principalmente em caucasianos, mas hoje a gente já vê um avanço dessas doenças em países orientais, em países africanos, então, hispânicos. Então, a gente não tem uma maior prevalência agora, porque realmente ela se alastra no mundo todo. Então, acredita-se que eram 3, 4 milhões de pessoas acometidas há 5 anos atrás. Hoje já se falam de 10 milhões de pessoas no mundo todo, né, pós-pandemia. Então, a gente não sabe se o diagnóstico que for, a gente acaba diagnosticando mais, ou se realmente a pandemia, o estresse, o próprio coronavírus foi algum gatilho também no surgimento dessas doenças, certo? Certo. Agora vamos falar um pouco sobre o diagnóstico. Os fatores de risco, não foi, perdão. Os fatores de risco, então, foram aqueles que eu já comentei lá atrás. Então, a gente, na formação, na microbiota, é importante que a gente realmente tenha o conceito de como que essa microbiota é formada, né? Então, desde a via de parto, desde a amamentação, a importância da amamentação nutrindo as bactérias benéficas, a introdução alimentar, onde a introdução alimentar com restrição de açúcares, né? E de forma bem diversa, com alimentos da terra, alimentos ricos em fibras, onde essas fibras vão acabar sendo combustíveis das bactérias mais benéficas, com a formação de ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato, que vai ajudar a manter aquele intestino íntegro e imunidade forte. Então, tudo isso vai ajudar esse indivíduo a crescer num estado de eubiose, de equilíbrio. Na medida em que eu faço antibiótico de forma desnecessária para uma criança que está ali na primeira infância, nos primeiros 1000 dias de vida, eu acabo matando várias dessas bactérias e esse paciente, ele pode, se já tiver uma predisposição zenótica, pode evoluir com uma perda da diversidade, principalmente a perda da diversidade que aumenta o risco dele fazer doença inflamatória. Então, hoje se fala em uso indiscriminado de antibióticos, a gente fala muito do uso de anti-inflamatórios, a gente fala daquelas crianças onde os pais passam por uma hiperhigienização na casa, não deixa a criança se expor a ambientes de contato com a natureza, de contato com bichos, tudo isso é benéfico, na verdade, para aquela flora que está em formação e que justamente serve como uma identidade, né? Uma impressão digital. A nossa microbiota é a nossa impressão digital e ela está sendo formada nesses primeiros 1000 dias de vida. Por isso que é muito importante todos esses fatores ali, porque ao longo da vida, a gente, lógico, vai ter uma outra infecção que vai fazer algum grau de desbiose, mas depois a gente tende a voltar ao nosso estado de eubiose. O que acontece no paciente com inflamatório é que essa desregulação ela fica tão intensa, a inflamação fica tão intensa, e o paciente dificilmente volta para o estado de eubiose, mesmo a gente cicatrizando a mucosa, mesmo a gente fazendo de tudo para restaurar aquele intestino. Mas quanto antes a gente faz isso, a gente tenta fazer isso com as medicações, melhor. Tá? E a alimentação, que é um dos principais hoje fatores de risco, e é por isso que a própria OMS recomenda uma ingesta de fibra, em torno de 20 a 30 gramas de fibra por dia, orienta muito sobre o consumo
cada vez menos de gordura trans, de gordura saturada, de açúcares, de conservantes, que as pessoas leiam rótulos, que são medidas protetoras mesmo para doenças inflamatórias intestinais. E outras doenças crônicas também, né? Sim, é muito interessante, né, essa questão sobre a microbiota. E agora a próxima pergunta é como feito o diagnóstico para as doenças inflamatórias intestinais? Pronto, o diagnóstico, a gente gostaria muito que tivesse um teste só, que a gente solicitasse para o paciente e viesse lá sim ou não. Você tem ou não tem doença inflamatória, mas não é assim. Na prática, a gente tem que juntar as pecinhas do quebra-cabeça. Então, frente ao paciente com sintomas, a gente pede alguns exames. Os laboratoriais, onde a gente vai ver as provas inflamatórias, PCR, VHS, se o paciente tem alguma deficiência de micronutrientes, então a gente pede dosagem de algumas vitaminas, B12, ferro, ácido fólico, vitamina D, a gente pede hemograma para ver se tem anemia, a gente pede exames de fígado, de pâncreas, porque todos eles fazem diagnóstico diferencial, né? Muitas vezes com esses sintomas. A gente pede a calprotectina fecal, que é um exame marcador inflamatório no intestino muito interessante, que mudou a nossa condição mesmo desse paciente, tanto em diagnóstico quanto no tratamento, para ver se está sendo eficaz ou não. E a gente pede exames endoscópicos e radiológicos. Os endoscópicos, o principal é a colonoscopia, que vai justamente dar o diagnóstico se Crohn, tocolite, a depender do aspecto das úlceras, da profundidade dessas úlceras, tá? E os radiológicos, muitas vezes, são importantes para ver, principalmente, intestino delgado. E que muitos colegas, às vezes, esquecem de estudar, de acessar esse intestino delgado. Né? Então, nós temos 7 metros de delgado que o paciente pode ter doença de Crohn também, de delgado. Então, a gente pede hiperorressonância, hiperotomografia e ultrassom de intestino, que tem sido a ferramenta cada vez mais discutida, os benefícios, né? Por ser uma ferramenta mais barata, vira leito, e que o paciente não precisa de um preparo, somente de um jejum. Então, a ferramenta é bem bacana no acompanhamento desses pacientes também. Basicamente é isso. E aí, se há algum sinal de inflamação nesses exames, seja na colonoscopia, mostrando as úlceras, seja nos métodos radiológicos, mostrando inflamação na parede intestinal, aumento da vascularização, seja com a protectina elevada maior do que 250, a gente vai juntando as pecinhas e aí, fechando o diagnóstico, a gente consegue instituir um tratamento para esse paciente. Certo. E quanto aos medicamentos, né? É necessário algum uso de medicamento na doença inflamatória intestinal? E como funciona essa terapêutica? Sim, é necessário. E a gente tem uma janela terapêutica para agir, porque são doenças potencialmente progressivas. Então, a inflamação, ela pode ir progredindo se a gente não puxa o freio de mão. Quando esse paciente ele já chega para a gente com atraso no diagnóstico, que é isso que todos os estudos no Brasil mostram, que esse paciente ele chega do início dos sintomas até o diagnóstico, uma média de 3 anos. Isso é muito sério, porque ele vai chegar precisando de uma cirurgia mutiladora, que muitas vezes, né, tira boa parte do intestino, ou bota o intestino para fora, precisando de ostomia para esse paciente, muda a anatomia do paciente, muda a qualidade de vida. Ou esse paciente vai perdendo várias partes do intestino delgado e evoluindo para o intestino curto. Ou esse paciente, ele já chega para a gente com a região perianal toda destruída por conta de fístulas, porque o colega lá atrás talvez não suspeitou de uma possível doença de Crohn, aquele paciente que tinha abscesso perianal recorrente. Então, a gente tem uma janela de oportunidade para agir para que esse paciente a gente consiga cicatrizar a mucosa o quanto antes e ele retomar sua qualidade de vida e ele voltar para o trabalho, já que boa parte desses pacientes, né, são acometidos pelas doenças na sua fase laboral, entendeu? Então, assim, o tratamento a gente usa corticoide somente na fase aguda, se o paciente tem uma atividade moderada ou grave, mas depois a gente já desmama isso na fase de manutenção. A gente pode usar aminosalicinatos, principalmente na retocolite ulcerativa, que são anti-inflamatórios de ação intestinal, evitando a migração de células inflamatórias para aquela região. A gente utiliza imunossupressores, como azatioprina, methotrexate, e a gente utiliza a terapia biológica naqueles pacientes com doença moderada grave, com atividade inflamatória muito intensa, que são drogas tecnologicamente de ponta, né? São anticorpos monoclonais que vão se ligar às citocinas
que estão orquestrando aquela inflamação naquele indivíduo. E a gente tem algumas classes de terapia biológica, como os anti-TNFs, os anti-integrinas, as anti-interleucinas, que são medicações administradas em geral em centros de infusões, ou na veia, ou subcutânea. E tem outras moléculas chegando também, já de administração via oral, mas com potencial de controle da inflamação também bem bacana. Basicamente é isso. Ok. E essas medicações são disponíveis no SUS? Sim, as medicações diferem um pouquinho do SUS no privado, embora a gente junto com as associações de pacientes, junto com a associação de broncolite, a gente tenta ir trazendo uma atualização do PCDT, dos protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas, para que não haja uma desatualização tão grande. Então, na retocolite, a gente teve uma atualização do PCDT há 1 ano e meio atrás, a gente já consegue ter mais opções de terapia biológica do que na doença de Crohn, que a doença de Crohn a gente só dispõe do anti-PNF, e aí as outras classes é só sob judicialização no SUS. Mas na terapia na saúde suplementar, a gente sim tem acesso a essas medicações. A todas elas. Não? Mas no SUS também a gente tem uma boa gama de medicações, medicamentos alpitivos, imunossupressores e aminosalicilatos que conseguem trazer qualidade de vida para o paciente. Entendi. E como nossa última pergunta, quais os cuidados, né, os pacientes com doença inflamatória intestinal devem adotar para evitar complicações, além do uso dessas medicações, né? Bom, os cuidados é manter um acompanhamento, tá, correto com o seu gastroenterologista, com o seu colapsologista. Porque o que acontece? Muitas vezes cicatrizam o intestino, ficam bem clinicamente, voltam a comer de tudo e perdem o segmento. E aí, quando voltam para a gente, já tem alguma outra complicação. Então, é importante manter esse segmento, uso adequado da anestesia. Caso engravide, essa paciente, ela deve fazer uma interface do gastro junto com a obstetrícia, porque muitas vezes o colega assistir as medicações que ele está auxiliando para manter o controle ali daquela inflamação. E isso pode comprometer a paciente voltar em atividade, e atividade de doença que pode comprometer a saúde daquele bebê. Então, é muito importante que o paciente não tome também anti-inflamatórios, tá? Porque os anti-inflamatórios podem reativar a doença e evitar as outras. Ter um cuidado com a alimentação, então, acompanhamento com nutricionistas especializados em doença inflamatória é bastante importante, tá? Manter o equilíbrio da saúde mental, para favorecer o equilíbrio desse eixo cérebro-intestinal, né? E praticar atividade física é super importante também. Então, basicamente, essas medidas e o uso adequado das medicações. Foi muito esclarecedor, muito obrigada. Nós agradecemos a disponibilidade, né, da senhora e ficamos extremamente felizes em compartilhar mais informações sobre a doença inflamatória intestinal. Eu que agradeço, Clara. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês nesse podcast e que a gente consiga levar essa bandeira aí do Maio Roxo, conscientizando cada vez mais pacientes e colegas sobre o diagnóstico precoce dessas doenças. Um abraço.